luz da generosidade. Na sexta-feira retrasada foi ministrado aqui prosperidade à luz da Bíblia. E aprendemos aqui, só para recapitular, que temos um irmão que é visitante, irmão Everton. Se o senhor tiver com o celular na mão, vai anotando para o senhor não perder o estudo de hoje. Na sexta-feira retrasada falamos aqui que uma das qualidades que precisamos ter é a mente de mordomo. Mente de mordomos é a gente gerenciar, é a gente cuidar daquilo que não é nosso, mas do nosso Senhor. Então, a partir do momento que cuidamos daquilo que não é nosso, mas do nosso Senhor, estamos totalmente nas mãos do nosso Senhor e Ele nunca deixa faltar nada. Então, mente de mordomo. Então, hoje falaremos agora prosperidade à luz da Bíblia, que se encontra em 2 Coríntios, do capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 12. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. O contexto aqui, para entendermos, Paulo ele estava mandando uma carta para a igreja de Corinto, dizendo que para que eles não venham dar com pressão ou com tristeza aquilo que eles haviam proposto. Então a igreja de Corinto havia proposto ajudar os irmãos, somente a Paulo, a contribuir com uma oferta, e ele estava avisando para que ninguém precise dar com tristeza. A atitude do coração. A prosperidade bíblica começa com o coração. Contribuir com alegria, não por obrigação. Generosidade é confiar que Deus é a fonte. Meus irmãos, eu tenho uma, em particular da minha parte, muitos falam sobre a questão dos dízimos e oferta, e é um debate muito grande nas igrejas. Eu vou falar por mim o que eu acho. Abraão, no caso, Abraão e Isaac, eles ofertaram na época deles, mas antes de eles ofertarem, antes da lei. Então, peraí, se eles ofertaram antes de ter uma lei obrigando, por que nós não continuamos ofertando, já que estamos vivendo na graça? Então, eu tenho isso comigo. Abençoar a obra do Senhor, já que os nossos patriarcas, nossos pais da fé, eles já faziam isso antes de um mandamento, antes de estar sendo obrigado, e faziam isso com gratidão, por que não continuarmos? Então, aqui o Senhor está dizendo nessa noite que possamos contribuir com alegria, não por obrigação. Sabe quando você vai fazer uma coisa, o Diácono Ivanildo, você já sabe o que você tem que fazer. Aí chega uma pessoa e fala que você tem que fazer algo, mas você já sabe o que tem que fazer. Isso te incomoda, porque você se sente como se fosse obrigado a fazer aquilo que você já ia fazer. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Você já vai fazer uma coisa e chega uma pessoa e fala, tem que fazer. Aí você fala, mas eu já ia fazer. Isso é chato, não é? Mas você já ia fazer. Então se torna uma coisa como se fosse uma obrigação. Mas o Senhor está dizendo que não é por força, é por amor. Louvado seja o nome do Senhor. A prosperidade da suficiência. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, suficiência em tudo e generosidade em boas obras. Deus nos prospera para transbordarmos. Agora eu vou entrar num assunto interessante. O que significa Deus nos prospera para transbordarmos? Será que é para nós ostentarmos? Será que Deus nos abençoa o ponto para andar com a carteira desse tamanho assim? Será que Deus nos abençoa para estar de carrão do ano? O que significa Deus nos abençoa o suficiente para transbordarmos? É para nós poder transbordar e abençoar a vida do próximo. É para nós transbordarmos, abençoando a vida daqueles que estão necessitados, da vida daqueles que estão ao nosso redor. É interessante que o Senhor, Ele não abençoa uma pessoa avarenta ou uma pessoa que tem a mão fechada, ou de alguma forma uma pessoa que pensa só em si. É interessante que o Senhor Ele vai sempre abençoar aquela pessoa que tem um coração aberto e generoso. Por isso que o tema hoje é prosperidade à luz da generosidade. Eu aprendi que quanto mais você dá, mais Deus te abençoa. Quanto mais você cede para Deus, mais Deus retribui. E aí é interessante que o Senhor está dizendo nessa noite que para transbordarmos, nós
poder ficarmos só entre nós no nosso ciclo. Mas o Senhor está dizendo aqui, a generosidade, ela começa quando a gente começa a abençoar o próximo. Amém. Então, quando começamos a abençoar a vida do próximo, o Senhor pensa assim, peraí, eu vou dar mais. Está abençoando o próximo, eu vou dar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Preciso correr cada tempo. Propósito da prosperidade. Não é ostentação, é missão. Deus prospera para sermos canais de bênção. Abençoar a igreja, abençoar os necessitados, abençoar a obra do Senhor, ajudar os necessitados. Olha que interessante. Deus prospera para sermos canais de bênção. Se você nessa noite propor no seu coração, eu quero abençoar a vida do povo, eu quero abençoar a vida daqueles que necessitam, eu acredito plenamente que o céu se abre na sua vida e Deus te prospera, Deus te abençoa a tal ponto de você conseguir fazer aquilo que você colocou no seu coração. Meu Deus, eu quero abençoar, eu quero contribuir. Certa vez eu já fiz isso na minha vida. Eu propus no meu coração, falei, Senhor, eu já tive uma dificuldade, a minha esposa sabe, de emprestar dinheiro. Meus irmãos, emprestar dinheiro não é comigo. Eu emprestei dinheiro, emprestava e nunca recebia. Eu não cobro, eu não consigo cobrar dinheiro. E isso me afetou de tal modo que eu falei, Senhor, eu não quero mais emprestar. Da próxima vez eu vou dar, mas eu vou dizer que é emprestado. Então eu coloquei algo no meu coração, eu empresto. Mas eu já falo com a esposa, eu estou dando. E quando a pessoa chega e fala, está aqui, eu falo, pode ficar. Eu só preciso ver a ação da pessoa, se a pessoa de fato é verdadeira ou não. Olha que interessante. Então eu já automaticamente eu já vou dar o dinheiro para a pessoa, mas eu já faço um teste com essa pessoa. Eu falo, tá, pode emprestar tal data, você me paga. E eu espero, não cobro porque eu já botei no meu coração que eu quero dar, que eu ia abençoar a pessoa. Então quando a pessoa volta e fala, está aqui o que eu peguei, eu falo, pode ficar. Então eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, me dê condições de poder abençoar a vida de alguém, de poder não só emprestar e precisar daquele dinheiro, da forma que eu possa dar e não precisar. E meus irmãos, o Senhor tem abrido as portas na minha vida, o Senhor tem coberto a minha vida de alegria, como eu falei na sexta-feira retrasada, não é só bênçãos materiais, mas é você ter paz, é você ter alegria, é você ter saúde, é você ser próspero consigo mesmo, você estar bem consigo mesmo, mentalmente e sentimentalmente. E é isso que o Senhor está colocando aqui. Quer ser abençoado? Seja um canal de bênção para alguém. Talvez alguém esteja próximo de você, precisando talvez do mínimo, e talvez você acabe não abençoando, porque você fala assim, eu já tenho pouco, já é tão difícil. Certa vez na loja eu já estava já injuriado, não tinha vendido nada na loja ainda, aí passou um vendendo bala, comprei, passou um vendendo paçoca, comprei, passou outro vendendo bala, comprei, aí depois veio o outro me pedir dinheiro, eu falei, não, mas já é demais. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco eu tenho mais produto que eu comprei do que eu vendi. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Eu já no caixa da loja, se você abrir um monte de bala, doce, paçoca, que o pessoal vai entrando. Mas eu coloquei no meu coração, eu não gosto de dar dinheiro, porque eu não sei com o que eles vão fazer com esse dinheiro. Eu não sei se eles vão usar para droga, para bebida. Então, mas aqueles que aparecem vendendo, se esforçando em meio a essa dificuldade, eu gosto de abençoar. Então, meus irmãos, às vezes, talvez parece muito para você, ou pouco para você, mas para a pessoa que está precisando, é uma ajuda grande. É algo que muda a vida de alguém. Você poder ser canal de bênção e poder ver a alegria de uma pessoa, meu Deus, não tem preço de água. O Senhor abre os céus, o Senhor não se contém de não abençoar alguém que quer abençoar outra pessoa. Assim como José do Egito. Ele virou governador. Ele poderia dizer, agora é tudo meu, eu comando tudo isso daqui. Mas quando ele viu a terra dele passando necessidade, ele não se conteve. O que ele fez? Ele chamou o povo, vem morar aqui, ó, que eu nunca vou deixar faltar um pão. Meu Deus, nós temos que ter esse coração, um coração generoso, ao ponto de chegar, eu vou abençoar aqueles que precisam. Então o Senhor, Ele tem um segredo. O Senhor, Ele vai abençoar a vida de vocês, mas ao ponto de vocês falarem, eu também quero abençoar o próximo. Amém. Quando nós pensamos só em nós, só no nosso bem-estar, só na nossa conta bancária, só naquilo que está satisfeito para nós, o Senhor fala, meu Deus,
Tem tantos precisando aí, e vocês podem ser um canal de bênção para alguém nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com os extremos. Olha que interessante, teologia da miséria. Deus não quer filhos em escassez. Essa linha de pensamento prega que o verdadeiro cristão deve viver em pobreza com prova de humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não tem isso. Isso é antibíblico. Algumas igrejas, elas têm tratado dessa forma, dizendo o seguinte, Diácono Fernando: não receba nada, vive em completa na humildade, não tenha nada, que é assim que Deus quer. Deus não quer a gente dessa maneira. Entenda uma coisa: Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Ele não quer que nós vivemos passando necessidade ou de alguma forma nos humilhando. Não, Deus quer que nós sejamos abençoados e que possamos abençoar outros também. Então, há certas doutrinas ou certas pregações que está dizendo aí sobre a teologia da miséria, e essa é a mais incrível que eu vejo: a teologia da ganância. Fé não é moeda de troca, também conhecida como teologia da prosperidade. Ensina que você tiver fé é ter dinheiro. Deus é obrigado a te dar riquezas ou bênçãos. Está sendo pregado em muitas igrejas, ou está sendo falado em nosso meio, que se você tiver fé e você abençoar, dar tudo que você tem, Deus vai te abençoar. É como se fosse uma moeda de troca. Senhor, eu estou te dando, mas Senhor, eu estou querendo o dobro. Senhor, eu estou te dando, mas eu estou precisando do triplo. Senhor, eu estou te dando aqui, Senhor, mas eu estou precisando de muito mais. É como se fosse uma troca agora. O Senhor é como se Deus fosse um comerciante agora. Eu vou barganhar agora com Deus, vou negociar com Deus. Deus, eu vou te dar tanto, mas aí depois o Senhor me devolve aí o dobrado aí. É como se nós fôssemos um agiota. Chega e fala assim: eu estou te dando tanto, mas eu quero juros disso daí, no mínimo 30%, 50% ou o dobro. Então, essa teologia da prosperidade que tem se emprenhado em algumas igrejas, já tem dito que se você der dinheiro, ou se você simplesmente abrir mão de tudo, com fé, você vai ter abundantemente. Não é verdade. Não é isso que Deus quer. Deus não quer. Deus quer que nós abençoemos a obra, sim, mas Deus quer que nós sejamos também canais de bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Um ponto interessante sobre a questão de barganhar com Deus. Eu já ouvi certos ditados que algumas pessoas falam: eu já coloquei Deus na parede. Não, já coloquei Deus na parede. Se Deus não me der, não, botei Deus na parede. Não existe colocar esse termo Deus na parede. Deus não se coloca em parede. Deus não se barganha, Deus não se cobra dessa maneira. Eu quero deixar uma dica aqui para os irmãos. Muitos dos irmãos, ou até mesmo já aconteceu muito na minha vida assim. Todas as vezes que a gente passa por um problema, a gente tem um ditado que a gente fala para Deus: Deus, por quê? Quando acontece algo de ruim na nossa vida, a gente fala sempre assim: Deus, por quê? Por que isso? E eu aprendi, e eu quero passar isso adiante para vocês, que vamos mudar agora essa mentalidade. Da mesma forma que eu tratei agora sobre a questão de sermos mordomos, agora vamos mudar a nossa mentalidade. Não vamos mais usar a palavra como orarmos a Deus. Deus, para quê? Por quê? Mas sim, para quê? Olha que interessante. Deus, Ele tem um trabalhar na nossa vida diferente. Então, toda vez que a gente questiona Deus, por quê? Por quê? Por quê? Deus nunca vai responder. Agora, quando nós oramos ao Senhor, Deus, para quê? Para que essa dificuldade? Para que esse levante? Para que essa tempestade? Aí Deus, Ele vai te responder. Porque talvez seja para nos amadurecermos. Certa vez aprendemos aqui na nossa aula de teologia na segunda-feira, e um obreiro perguntou ao pastor Isaías, que é o nosso professor: Pastor Isaías, por que todas as vezes que nós oramos ao Espírito Santo para que nós possamos ter o dom da cura, o dom da maravilha, o dom da profecia, por que nós não conseguimos ter? O que nós está faltando em nós que naquela época tinha? O que está acontecendo que nós oramos, buscamos, jejuamos e nós não conseguimos mais curar o enfermo? E ele falou algo interessante: é que nós não estamos maduros espiritualmente suficiente, não estamos suficientemente maduros. O que isso pode acontecer? Deixa eu tentar explicar. Talvez hoje, na minha vida, o Senhor me dá o dom de maravilhas, e eu começo a fazer paralíticos andar, começo a fazer cegos enxergar. Será que eu tenho maturidade suficiente
para lá na frente conseguir ficar na presença do Senhor como eu estou aqui hoje? Será que eu estaria firme hoje, do jeito que eu estou lá na frente daqui a alguns anos? Porque nós conseguimos ver pessoas que sobem a cabeça, a prosperidade, a riqueza, como eu posso dizer, essas pessoas que ficam na mídia o tempo todo, elas se perdem nas suas próprias vontades. Então o Senhor, muitas das vezes, Ele nos torna maduros primeiro para depois nos abençoar. Então é algo que eu quero passar para a igreja, esse ensinamento. Sempre ora ao Senhor: Senhor, para quê? O que o Senhor quer comigo? O que o Senhor precisa? O que o Senhor necessita? Quer que eu faça o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Resultados da generosidade: coração tocado, necessidades supridas, Deus glorificado. Olha só, são 3 linhas. Coração tocado, quando você tem uma generosidade, quando você tem uma bondade no seu coração. O Senhor, Ele te abençoa ao ponto de você ser próximo do outro. Necessidades supridas. Às vezes, já aconteceu já aconteceu o seguinte: quem é que estava na sexta-feira passada viu uma banquinha, né? Que a gente começou com uma banquinha. Na época que montamos a banquinha na rua, tinha que ter um documento da prefeitura. E esse documento da prefeitura era quase impossível de Arquivolino conseguir. Eu tentei tirar licença para poder trabalhar na rua e eu não consegui. Todo mundo falava: não vai conseguir, porque tem gente aqui há anos e nunca conseguiu. E aí, nesse dia, a gente estava tentando um sistema da prefeitura, e não conseguimos. E aí surgiu, acho que era o Dia das Crianças, bem numa comunidade. E chamaram eu e minha esposa para poder estar auxiliando no Dia das Crianças dentro de uma comunidade. E esse Dia das Crianças era o dia que ia vender muito. E eu falei: meu Deus, e agora? Eu falei para minha esposa: não, vamos. E aí o pessoal começou a mandar mensagem: você está doido? Você fechou a banca nesse momento? Meu, a rua está assim, ó. E eu fiquei: meu Deus, a rua está cheia de gente assim. E eu lá, fomos para a comunidade. Meus irmãos, com 3 dias, eu acho que 2 ou 3 dias, quando olhei no sistema, estava lá, saiu a licença. Glória a Deus. Eu falei: meu Deus, eu quero dizer que eu abri mão de algo material para poder estar na presença do Senhor. E o Senhor me abençoou muito mais significante, que eu podia olhar assim, um negócio que há anos ninguém conseguia. Era algo que falou assim: é impossível você conseguir, esquece, você não vai conseguir isso. Meus irmãos, a gente conseguiu a listagem completa. Poderíamos colocar todos os dias que a gente quisesse. Foi algo tão surpresa que quem trabalhou no mesmo dia falou assim: como é que você conseguiu isso? Como que foi possível isso? Aí todo mundo começou a correr, um foi para um escritório, todo mundo tentou, achou que ia conseguir. E o mais incrível, nesse momento, dali em diante, ninguém ia conseguir. Foi só aquela vaga que Deus permitiu. Aleluia, Jesus. Deus não é troca de moeda. Eu não falo assim: Senhor, eu vou, mas Senhor, me dê essa licença. Não. Eu falei: Senhor, eu estou precisando, mas eu vou lá para a sua obra. E nós fomos lá ajudar o Senhor na obra, estávamos na obra de Deus. E algo saiu tão incrível que eu não pedi para Deus. Meus irmãos, quando você se dispor na obra do Senhor, eu tenho certeza que Deus vai abrir as comportas dos céus e vai abençoar tremendamente a vida de vocês. Mas precisamos entender uma coisa: nunca barganhe com Deus. Senhor, eu vou te dar, mas o Senhor sabe que eu estou precisando. Seja generoso, seja fiel ao Senhor, contribua na obra do Senhor, que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Olha que interessante. Frase de impacto. Prosperidade não é o quanto você tem, mas quanto você compartilha. Eita, essa daí é forte. Prosperidade não é quanto você tem. Não adianta você bater no bolso e falar: eu tenho. Agora você pode bater no peito e dizer: ó, eu compartilho. Aleluia, Jesus. Essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é uma mensagem que poucos hoje conseguem entender. Ser próspero não é o quanto você tem, mas é o quanto você pode compartilhar, o quanto você abençoa. Temos uma distorção sobre ser próspero aqui nessa terra. Muitos entendem que ser próspero aqui na terra é ter dinheiro. Mas o Senhor está dizendo nessa noite que ser próspero aqui na terra é ter a presença dEle. Aleluia! Mas eu estou precisando também de recurso financeiro. O Senhor está dizendo que quando tem a minha presença não falta financeiro. Glória a Deus! É que quando tem a minha presença não falta saúde. É que quando tem a minha presença não falta amor. Glória é que quando tem a minha presença não falta paz. Glória a Deus! Temos uma distorção do que significa ser próspero aqui na terra de África. As pessoas estão achando
achando que ser próspero é ter dinheiro no bolso, conta abastecida, abarrotada. Mas ser próspero aqui na terra é o quanto você compartilha. Louvado seja o nome do Deus, Senhor. aleluia. Deus ama quem dá com alegria e abençoa quem confia nele. Talvez hoje alguém apareceu na sua porta, talvez hoje alguém apareceu na sua vida, ou pode ser que amanhã alguém chegue para você e fala: preciso de ajuda. Olha que interessante, Deus ama quem dá com alegria e abençoa quem confia nele. Talvez você pode ser um canal de bênção na vida de alguém hoje, ou alguém pode aparecer para você amanhã precisando de ajuda. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas eu sinto que Deus vai provar pessoas aqui nessa noite. Aqui hoje. Amém. Eu sinto que Deus vai provar pessoas aqui. Talvez no decorrer da semana, talvez no final de semana. Eu sinto que Deus vai provar certas pessoas aqui hoje. Aleluia. Se surgir uma pessoa, se acontecer, lembre da mensagem de hoje. Deus ama quem dá com alegria. Lógico, eu não dou dinheiro para qualquer um que aparece pedindo na rua. Nós não devemos fazer isso, porque você não sabe se a pessoa vai se drogar, se vai usar alguma coisa, vai beber alguma coisa, então não. Mas talvez alguma pessoa, talvez o Diácono Ivanildo, não seja financeiro, mas seja um abraço. Talvez não seja um abraço, mas seja uma palavra. Deus vai usar alguém aqui nessa noite, Deus vai usar pessoas aqui nessa noite para poder ser canal de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira riqueza é ser uma resposta para alguém. Essa frase de impacto, hoje está uma bênção. Obrigado, irmão Jefferson. A verdadeira riqueza é ser uma resposta para alguém. Eu quero te perguntar, você quer ser uma resposta para alguém nessa noite? A pessoa talvez vai chegar para você pedindo talvez um socorro em silêncio. Já aconteceu isso. Já aconteceu de chegar pessoas no meu comércio, você olhar nos olhos dela e você ver um pedido de socorro. A pessoa totalmente desesperada, sem nada. Certa vez um jovem entrou lá desesperado, vendendo umas balinhas, e eu contribuí comprando as balinhas dele. Mas ele não era só a balinha, não era só o dinheiro da balinha, ele precisava de algo a mais. E eu comecei a conversar com ele, ele falou: preciso de emprego, eu tenho uma criança que precisa de mim, eu tenho minha família, eu tenho casa, eu tenho aluguel. E eu comecei a conversar com ele, falei: poxa, você pode deixar comigo lá, pode deixar comigo aqui, mas Deus é contigo, varão, confia em Deus, Deus ele pode abrir as portas. Então nesse momento eu comecei a conversar com ele, ele começou os olhos encher de lágrimas, ele começou a se emocionar, porque não era o dinheiro que ele precisava. Naquele momento, aos olhos dele, talvez aos nossos olhos, seria necessário ter o dinheiro. Talvez aos nossos olhos era o dinheiro que precisava, mas ele precisava de algo mais do que dinheiro, ele precisava de uma palavra que talvez revigorasse o seu espírito. E o Senhor está dizendo nessa noite aqui, e eu volto a dizer, não sei porque o Senhor colocou isso no meu coração, mas o Senhor está dizendo que vai testar pessoas aqui nessa noite. E como que eu vou saber que Deus vai testar essas pessoas aqui nessa noite de água comigo? Porque eu vou ver pessoas sendo prósperas aqui nessa noite. Eu vou ver pessoas prosperando nessa igreja. Porque o Senhor, quando Ele testa, Ele não testa para ninguém ser reprovado, Ele testa porque Ele quer que alguém seja aprovado. Nessa noite eu vi aí um casal que entrou aqui agora, o Senhor está colocando no meu coração. Seja sábio naquilo que você for fazer. Entenda, mentalidade mordomo. Nada que está ao nosso controle, nada que está à nossa posse é nosso. A partir do momento que entendemos isso, entendemos que o Senhor é o que comanda tudo. Eu vou dar uma experiência aqui nessa noite para vocês. Nessa semana foi marcado para ontem, né? Que eu marquei uma agenda, né? Para fazer uma visita no pátio. Eu ia fazer um investimento de água no Vanildo. E eu já fiz agendamento meu e da minha esposa para poder fazer uma visita, para poder olhar uns negócios que estavam para fechar. E eu falei: meu Deus, se for do teu agrado, eu vou lá e vai dar certo. Mas se não for do teu agrado, deixa para lá, Senhor. Eu nem precisei ir, porque o Senhor colocou no meu coração dizendo: não é da minha vontade. E eu fiquei: meu Deus, mas é uma proposta tão boa. Sabe quando você olha uma proposta e fala: meu Deus, isso daí vai ser bom demais, isso daí vai prosperar. E Deus colocar no coração dizendo assim: não é da minha vontade. Mentalidade mordomo. Mesmo que o Senhor diga não, obedeça. Mesmo que o Senhor se recuse, obedeça. Porque talvez lá na frente
Deus vai estar nos livrando de algo. Nessa noite, meus irmãos, o Senhor colocou no nosso coração a seguinte mensagem: prosperidade começa com um coração generoso. Seja generoso, seja generosa, abençoe o seu próximo. Passe a abençoar o seu próximo, que o Senhor vai abençoar a sua vida. Talvez de uma forma tão tremenda, talvez de uma forma tão grande que você nem consiga imaginar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir a igreja para se colocar aqui de pé. Vamos fazer uma oração específica nessa noite.